essas quebras me ajudou muito a tentar entender o trabalho. Depois a gente vai para fake news, que é focado em mídia, e é focado em começar a usar as imagens da Folha, as imagens dele online. E o último é o presidente falso, que daí eu decidi, é a revelação da coisa, é a performance. Então no final, o livro todo ele se repete o tempo inteiro, mas me ajudou a quebrar isso para entender o que eu preciso falar em cada momento. Então eu basicamente editei em linhas retas mesmo, de cada capítulo, e é o de sempre, conviver tempos e tempos olhando para aquilo, mexendo, etc. O uso do texto foi uma forma bem específica para tentar evitar dar a plataforma que eu falei. Então o texto é meio que sou eu dizendo aquilo e ponto final, numa tentativa de não deixar arestas, né, pontas abertas, etc. E o uso no caso, vale lembrar que o Matheus Ascioli fez o design do livro, é um parceiro gigantesco, um quadrinista, ilustrador incrível. E desses muitos papos que a gente teve foi que chegou nessa pegada. Tipo, a gente comentou 1000 vezes, a gente vai usar esse jeito da internet, memes, esse tipo de legendas legenda não, né, mas textos que parecem uma legenda, né, vermelho, amarelo, o que a gente está acostumado a ver online. E foi a apropriação de tudo, assim. E o livro em si, ele tem a ideia de ser esse aspecto como se fosse um celular. Não é a mesma coisa, é claro, é uma livre interpretação ali, mas é como se você também estivesse passando o celular. Então ele é glossy, brilhoso com esse motivo, e todas essas conexões, eu de fato amarrei o livro, assim, e dei pro Matheus e falei, essa é a sequência, o que você vai fazer, como você vai fazer, problema seu. Que essa é a grande parte que eu acho que o livro teve um salto de qualidade, porque eu não podei ele em nenhum momento. Eu dei o material, eu sabia que aquela sequência precisava ser preservada, mas o que ele fizesse, aí era com ele, porque ele é o designer, ele é o cara que entenderia ali do jogo das coisas. Então é meio que... É difícil falar de como aconteceu esse trabalho, porque são 3 semanas da minha vida que eu não tenho memória nenhuma. Entrega do mestrado, produzir tudo isso, imprimir, sei lá o que. Foi um pouco insano, assim. E os textos estão só em inglês? Os textos, por causa do mestrado, os textos são só em inglês, mas no final tem um texto em português e inglês, que é o texto do trabalho, de fato, para colocar pingos nos is. E essa é uma questão maravilhosa, se me permitir adentrar. Por causa do mestrado, acabou saindo em inglês, mas foi algo que eu conversei com o meu coordenador na época, e eu comentei que teria em inglês, porque precisa, mas muitas coisas estariam em português sem tradução, porque é assim que é. Do mesmo jeito que a gente não pode entender, eles também não podem entender. E uma das intenções foi, de fato, você não sabe? Pega o celular e usa o Google Tradutor, faz ali. Mais uma intenção de mediar através do celular. Então, se você vê, por exemplo, aqui, né, você está sendo mediado, você está vendo a tela do YouTube, poderia ser só a foto, mas não, tem o print da tela do YouTube. Então, todo momento é meio que levando e trazendo, e lembrando que a gente está sempre sendo intermediado. Essa decisão de ser em inglês foi o que eu te falei, foi mais internacional nesse caso. Porque se você ficava em português, aí todo mundo ia relacionar somente Bolsonaro, Brasil, Bolsonaro. E na verdade isso abriu a circulação. Você perdeu a memória, mas ganhou um livro. É bem isso. Essa é ótima. E a sanidade. Exatamente. Gente, vou encerrando, vou fazer uma última pergunta para o Miguel. Eu ia perguntar para a Shilene, mas o trabalho circulou, Shilene, enquanto boneco, assim? Substrato? Não, acabou de sair na Oceana. Confirmando agora. Não, eu estava na dúvida se tinha circulado de outras maneiras, assim. Vai começar a circular agora. Olha só, gente, então somos o primeiro público imediato. Mas queria perguntar para o Miguel um pouco da repercussão, assim, pelo fato de você ter circulado em outros países da América Latina, né? E eu acho que as exposições circulantes têm um peso político muito forte, assim. Se a gente pensar, gente, aí eu vou trazendo um pouco para a minha área pessoal, de pesquisa, as exposições circulantes são estratégias de soft power, assim, por exemplo, dos Estados Unidos, inclusive durante a ditadura militar no Brasil. Então, né, além de outras nações, claro, né, mas como parte das estratégias de difusão, de influência cultural, exposições vieram para o Brasil e vieram para a América Latina, num circuito de Argentina, Colômbia, Brasil. Então, também fazer esse circuito partindo daqui, né, pensando numa exposição
que tem esse cunho político tão presente, assim, como que reverberações que essa exposição teve? Por exemplo, no Uruguai foi também? No CDF, né? Cadê o outro microfone? Ah, gente, eu roubei o microfone. Deixa eu pensar. Primeiro, deixa eu comentar uma coisa sobre o que ela falou. Desculpa, esqueci o seu nome. Letícia. É interessante, né, pensar uma ditadura que se achava tão impossível, né, de ser punida, tão impune, que se fotografou tanto, né? Pensando a fotografia também desse ponto de vista. Mas, assim, para mim, teve uma reverberação que foi interessante ver as pessoas, né, pessoas ali da Argentina e também de alguns outros lugares da América Latina vendo esses livros brasileiros. Eu acho que alguns mais contemporâneos eles já conheciam, né, talvez, mas muitos não. Então, assim, eu lembro que o do Shinji foi um acontecimento, assim, para muita gente que veio pela primeira vez, porque realmente ele tem uma presença, mas também vendo esses livros produzidos durante a ditadura ali, eles tiveram, assim, na Argentina especificamente, que nem a Laura falou, foi muito emocionante para mim também, porque a Felifa esse ano passado, não sei se a próxima vai ser também, mas ela foi nesse centro cultural que é dentro do espaço onde foi a ESMA, que era a Escola Superior, né, de Mecânica da Armada, que foi um dos principais centros de detenção e tortura e extermínio da ditadura argentina, né, um dos centros espalhados pelo país. E lá virou um centro de memória, e dentro desse centro de memória, um dos edifícios é um centro cultural que chama Conte, Centro Cultural Haroldo Conte, desculpa, que foi onde foi a Felifa. E então ter a exposição ali, né, fez muito sentido, né, para a feira, mas assim também teve uma repercussão interessante assim da coordenação do próprio Centro Cultural, de vir falar comigo assim e achar muito interessante assim essa curadoria e também a presença dela ali naquele espaço, né, esse diálogo entre os dois países, assim. E no Uruguai também teve, que foi no Centro de Fotografia lá, né, no espaço da biblioteca deles, também teve um sentido interessante porque tinha uma efeméride ano passado em relação à ditadura uruguaia, que agora me foge, não sei se a Laura lembra, mas acho que era, enfim, eu vou lembrar depois. Mas tinha também, como a gente está agora, né, relembrando 60 anos do golpe, tinha em relação a algum marco, não lembro se era do começo ou do fim da ditadura uruguaia também ano passado. Então a gente fez também uma fala lá de abertura, teve uma presença interessante, assim, um grupo, e depois eu fiz lá uma visita, as pessoas ficaram muito interessadas também nos livros. Então acho que esses diálogos entre países, né, a gente estava falando também com a Laura, dessa circulação latino-americana e principalmente da inserção do Brasil nesses diálogos latino-americanos, né? Tá aqui o Aníbal, tá aqui a Laura e outras pessoas que, né, fazem esse esforço de vir ao Brasil. A gente acho que tem que fazer mais esforço de ir para lá. E assim, eu aqui estou também falando um pouco, né, como, né, pessoa que está no Instituto Moreira Salles e tentando, assim, lá de dentro fazer um pouco esse esforço de o IMS também ir, né, para os países vizinhos. Já fez algumas coisas, agora a exposição da Claudindo já estava na Bolívia, está na Colômbia, a gente teve Madalena Schwartz em Buenos Aires, então tem tido, né, já de alguns anos para cá, essa vontade de ter uma conexão maior com os vizinhos e que eu considero mais importante e relevante regionalmente aqui, assim, para a gente e também como país, principalmente no que tange a esse tema da ditadura, porque eu acho que o Brasil tem muito que aprender com o processo que a Argentina viveu, com o processo que o Uruguai viveu, que o Chile viveu. O Chile é outra questão, né? Tem outra questão porque a ditadura foi até mais adiante, o processo de redemocratização foi diferente, enfim. A gente tem outras questões lá, mas também a gente tem muito a aprender com a maneira como eles lidaram, assim, né? Então acho que para a gente estar nessa inserção é muito, muito benéfico, assim. Então, mas não sei se eu respondi muito, mas... Quer fazer algum comentário? Vocês querem fazer um comentário final? Não? Tá funcionando meu microfone? Tá. Gente, então eu queria fazer só uma correção. Falei, pessoal, mas esqueci de citar essa pesquisa sobre a relação das mostras circulantes. É da professora Daria Jaremchuk, da USP, que faz essa relação entre esses fluxos de circulação de exposições de arte e de influência cultural.
E eu queria, na verdade, agradecer vocês e convidar para que vocês vejam a programação das conversas que está no nosso site, porque amanhã de manhã a gente segue com uma parceria com o IMS, com uma fala sobre arquitetura dos catálogos pelos livros. Bom, começa já? Ou Pode começar, Miguel. Não, Tá. pode começar. Depois ele veio lá. Bom, gente, boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite da Luciana, do Fujoca, da Dani, para estar aqui. É uma alegria estar trazendo essa exposição aqui. Enfim, eu vou tentar apresentar um pouquinho a exposição, essa ideia dessa pequena curadoria que eu fiz. Essa exposição ela foi também para Buenos Aires, para Montevidéu, ano passado, para a Felife em Buenos Aires e para o Centro de Fotografia de Montevidéu. E, bom, mas aí para fazer isso, eu vou me apresentar também de um outro jeito, diferente desse que a Dani fez. Eu vou ler para poder me manter nos 20 minutos, tá? Aproveitando o tema dessa exposição. Então é assim, meu nome é Miguel Del Castillo, sou escritor, né, que ela falou, tradutor, curador. Mas meu primeiro nome, ele é duplo, na verdade. Eu me chamo Miguel Ángel, ou Miguel Ángel, como falam aqui no Uruguai e na Argentina. Quem me deu ele foi meu pai, que é um uruguaio que veio para o Brasil aos 22 anos. E ele me deu em homenagem ao primo irmão dele, que se chamava Miguel Ángel Moreno Malugani. Esse Miguel Ángel, que acabou me dando o nome, ele foi um dos fundadores de um partido chamado Partido pela Vitória do Povo, no Uruguai e na Argentina. Ele teve que sair do Uruguai e se exilar no Chile em 72 e depois na Argentina em 73, pela luta dele contra a ditadura. Foi sequestrado em 76 e junto com outros membros do PVP, em um bar em Buenos Aires, que ele foi sequestrado. Mais tarde, ele, e junto com outros, foi uma das vítimas do segundo voo da morte, que é esses agora conhecidos e terríveis voos, em que o regime militar da Argentina juntava presos políticos dopados e atirava eles vivos ao mar. Meu pai, que era mais jovem, ajudava esse primo em algumas tarefas e depois do sequestro resolveu que tinha que sair do país e acabou vindo para o Brasil por conta disso. Só que ele fez isso depois de ter queimado, a pedido do próprio Miguel Ángel, todas as fotos dele. E essa daqui é uma das únicas que restaram desse Miguel Ángel. Então, para mim, assim como para milhares de pessoas, esse tema da ditadura ele tem uma dimensão tanto pessoal quanto social, política e histórica. Eu e acho que muitas das pessoas que estão aqui somos dessa geração seguinte, né? Aquelas pessoas que a infância transcorreu nos últimos anos desses regimes militares, ou que nasceram logo depois do fim das ditaduras. São uma geração ou gerações que tem poucas ou quase nenhuma lembrança direta desses anos. Uma geração que a história do trauma e do sofrimento da geração anterior chega até a gente de outra forma, né? Quase que sangra para a nossa geração. E é uma ausência que muitas vezes é preenchida por palavras emprestadas ou inventadas. Estava ali falando com o Felipe sobre o Alejandro Zambra, e eu justamente por acaso ia citar ele aqui, que é esse escritor chileno, que ele fala que nós dessa geração vivemos o que ele chama de literatura dos filhos. Ele diz isso nesse romance Formas de Voltar para Casa, porque a gente segundo ele, personagens secundários. E ele diz isso, vou citar isso rapidamente e aí já vou entrar na ideia da exposição. Ele diz assim: muitas vezes aconteceu isso, me disse Amy, que é uma personagem feminina do romance, há 5 anos. Nós, crianças, entendíamos subitamente que não éramos tão importantes, que havia coisas insondáveis que não podíamos saber nem compreender. O romance era o romance dos pais, pensei então, penso agora. Crescemos acreditando nisso, que o romance era dos pais, maldizendo-nos e também nos refugiando, aliviados nessa penumbra. Enquanto os adultos matavam ou eram mortos, nós fazíamos desenhos num canto. Enquanto o país se fazia em pedaços, nós aprendíamos a falar, a andar, a dobrar os guardanapos em formas de barcos, de aviões. Enquanto o romance acontecia, nós brincávamos de esconder, de desaparecer. Mas o Zambra diz que se sentir esse personagem secundário, depois de adulto, parece ser um sentimento contra o qual a gente precisa lutar. É preciso fazer perguntas,
e são perguntas que muitas vezes são para preencher um vazio, porque esse personagem secundário está fora de lugar, mas também às vezes escolhe esse lugar. É um lugar tranquilo, você não precisa ser protagonista, não precisa tomar decisões ou agir. Em um nível pessoal, então essa exposição é um pouco sobre isso também, para mim. Então, esses são... Agora eu vou entrar mais na exposição. Essa exposição, como eu falei, ela foi para a Argentina e para Buenos Aires, mas antes ela teve uma encarnação um pouco diferente aqui, lá na biblioteca do MS, em que eu fiz uma seleção de alguns desses livros, que são brasileiros, junto com outros livros publicados aqui no Cone Sul, Argentina, Uruguai e Chile, fazendo uma relação dessas ditaduras que têm muitas coisas em comum, inclusive unidas pelo Plano Condor, né? E aí, então, com esses 60 anos do golpe, que a Dani mencionou, pareceu importante mostrá-la de novo nesse formato aqui também, e aí a partir desse convite aqui do Imaginário, junto com o Luciano e com o Fujoca, a gente chegou nessa vontade de trazer essa exposição para cá. Porque sempre me impressionou o fato de que aqui no Brasil a memória desses anos de chumbo está menos presente, talvez, no nosso imaginário popular, se a gente comparar com nossos países vizinhos, né? Argentina, Uruguai e Chile, principalmente, estou me referindo. Eu digo lá no texto curatorial que a gente é o país que talvez tenha menos assimilado essas histórias dos anos de chumbo. A nossa ditadura, que começou em 64, foi dissolvida só em 85, ou seja, uma das maiores, né? Depois desse acordo que garantiu uma anistia ampla para os militares e para quem apoiou o regime, acabou gerando uma memória muito escassa, né? E uma escassez de acesso às políticas de informação. Isso tudo eu acho que são coisas que estou falando, que são coisas que acho que aparecem nesses livros, inclusive no livro da Chilene, que está aqui. Essa lei de anistia, né, que foi sancionada em 79, que eu mencionei, ela foi confirmada pelo STF em 2010. Ou seja, quase ninguém, né, que estava envolvido nesses crimes durante a ditadura foi julgado. A gente teve só 2 condenações que depois foram revertidas. E, bom, o que o Bolsonaro fez nos últimos anos, eu não preciso repetir aqui. Ele, antes de ser presidente, homenageou um torturador confesso, o único, talvez um dos únicos torturadores confessos do palanque do Congresso. Devia ter saído de lá preso, mas saiu de lá para ser eleito presidente. E tentou bastante minar o legado da Comissão Nacional da Verdade, que foi esse primeiro lampejo, né, de algo diferente que a gente viu nesse sentido aqui. Então, é uma questão muito urgente. E de fato, assim, essa operação assim, do governo Bolsonaro é uma operação comum de governos totalitários, assim, né, de extrema-direita, enfim, de tentar apagar essa memória coletiva assim, de períodos ditatoriais anteriores, né? A gente está vendo isso em outros países acontecer também. E a arte, né, e esses livros, assim, também ela faz o caminho inverso, né, quando trabalha esse tema. Ela resgata fatos, expõe a violência do Estado, e isso também aparece em muitos livros aqui. Eu vejo esses livros em 4 grupos, basicamente, então eu vou começar a entrar nesse mérito agora. E depois eu vou passando isso, por isso vocês vão ver uma cor do ladinho do slide, para explicar um pouco isso. No primeiro grupo, que começa com esse livro, são livros que têm uma natureza mais fotojornalística, assim, por assim dizer. Foram publicados ainda durante a ditadura. Quer dizer, foram trabalhos feitos ainda durante a ditadura, embora alguns tenham sido editados depois. 2 deles foram publicados mesmo no calor do momento ali, na virada dos anos 70 para os 80, que é quando de fato tem essa lei da anistia, começa uma abertura. Então é esse, por exemplo, que documenta a greve do ABC, que tem essa, eu acho, uma diagramação incrível assim, para esse momento. Realmente uma diagramação muito dinâmica e muito, né, veloz, assim, que mostra muito esses acontecimentos calorosos assim, acontecendo. Uma coisa muito importante acontecendo e urgente. Assim, né? Acho que mostra a urgência do que estava acontecendo dessas greves, que acabaram representando, né, um movimento que se expandiu para além da greve, né, como algo para o país. Assim.
E o Encontro da Bahia, na Bahia, do Milton Guran, que é um livro sobre esse encontro histórico da UNE, onde houve repressão, os militares apagaram a luz, enfim, apareceram lá uns infiltrados e tal, mas também essa vontade de deixar um registro na hora de algo importante que aconteceu e que talvez não tenha sido tão coberto pela imprensa ainda naquele momento. Então, alguns livros dessa época, existem outros também, eles surgem muito nessa vontade de que exista um registro de algo que talvez a imprensa não tenha coberto totalmente, porque ainda havia alguma censura. E aí depois enfim, ainda nessa toada, assim, né, esse é um livro feito em 88 sobre o ano de 68, que é o ano em que o AI-5 é instaurado, e ele é todo feito com imagens doadas para o arquivo da cidade do Rio de Janeiro, de manifestações, enfim, imagens feitas na rua, muitas delas anônimas, ou a maioria delas não se sabe, né, a origem, e com depoimentos também de pessoas que viveram esse momento. E, por fim, o livro da Rosa Gauditano, que é uma edição bem mais contemporânea, né, tanto na maneira de arranjar as fotos, né, na forma como as passagens se dão e tudo mais, mas também com imagens feitas naquele momento da importância da presença das mulheres nos movimentos sociais e nas lutas que estavam acontecendo. Perdão. E aí depois, um outro grupo de livros, que esse foi uma adição aí nessa nova versão da exposição, vamos dizer assim, e que eu acho muito interessante da gente observar. Também são livros com materiais feitos durante os anos de chumbo, acho que quase todos eles também publicados ainda durante os anos da ditadura, mas que não mostram exatamente, não tem esse caráter fotojornalístico dos outros, né? Eles têm outra pegada, assim, vamos dizer. Então, por exemplo, nesse livro do Carnaval, do Bina Foniá, ele está retratando o Carnaval, mas aí no meio do Carnaval aparecem os policiais, e aí com essa imagem muito impressionante, assim, desse folhão encarando o policial de um jeito desafiador, assim, com essa fantasia, né? Então, tem essa ideia do Carnaval como a maneira de escapar, né, dessa realidade repressiva, mas também como resistência e desafio, né, a esse aparato repressor e castrador. Esse é demais, assim, essa foi uma descoberta também, esse livro. E esse livro, que é muito conhecido por todos, né, eu acho, assim, por quem assim, estuda um pouco de fotolivro, assim, né, mas eu acho interessante enxergar ele também nessa ótica do momento em que ele foi feito, né. Em 71 assim, são os piores anos da ditadura, né, quando o AI-5 está super em vigor, ainda está longe da abertura, e aí o que o Borges faz aqui são contos fotográficos, mas todos eles em torno, muito, ou quase todos eles, essa imagem, né, muito representativa, assim, né, alguém regendo um cemitério, né, fala dessas mortes todas acontecendo, todos eles muito sobre essa ideia de como da repressão aos corpos, da repressão né, da sociedade pudica e tudo mais, que era essa sociedade que, na verdade, levantou e colocou os militares no poder. Esse aqui, da Greta, também vai nessa mesma, assim, toada, nessa questão, e estica mais a corda na questão da repressão aos corpos, e principalmente no caso ao corpo feminino, né? Então, são autorretratos da Greta, são algumas séries de autorretratos, assim, muito bem montados, assim, no livro, eu acho. Foi reeditado recentemente. E aí a gente entra depois, né, em outro grupo, que são livros mais contemporâneos, como, por exemplo, da Chilene, que depois pode falar melhor que eu, mas esse livro incrível que ela fez junto com o Júlio César Cardoso sobre o caso desse diplomata brasileiro que foi perseguido e morto pelo regime, e teve uma morte, né, fake feita pelo regime para parecer um suicídio, totalmente encenada, assim, parece até coisa meio de trabalho de faculdade, assim, né, mal feito, assim, mas, né, é engraçado, assim, mas é obviamente também terrível, né, porque a família teve que engolir isso e só hoje, mais recentemente, conseguiram mudar o certificado de óbito, né, Chilene?
Em 2018, né? pouco antes do Bolsonaro entrar, exatamente. E é incrível a maneira como esse livro também e outros trabalhos nesse grupo, eles associam imagens de arquivo com imagens contemporâneas para contar uma história e para... então aqui no caso, por exemplo, eles estão colocando imagens contemporâneas de Itaipu, porque esse diplomata, ele foi perseguido porque ele tinha informações sobre a construção de uma usina de Sete Quedas, sobre uma corrupção militar daquela construção, e não queriam que ele expusesse isso, então... E aí eles associam essas imagens desse lugar imponente, de concreto rígido, né, que eu acho que tem muito a ver com essa ideia desse aparato estatal rígido, também repressor, e que olha de cima para baixo para os cidadãos. Aqui também, em outro tipo de publicação, um zine, né, feito nesse projeto do Rony e da Carol, de 52, nunca lembro a quantidade de zines, que era 52, né? Incrível que eles fizeram durante um ano, esse que eles usam a linguagem do Twitter, né, o falecido Twitter, já precisava fazer, para mostrar os acontecimentos do ano de 68, né, que estava fazendo 50 anos na época, que tinha a ver com obviamente, o AI-5, mas também misturando com questões internacionais. Então, ali na esquerda é o Kissinger, né, do governo americano, e aqui na direita o Jarbas Passarinho, ministro do Trabalho. A semelhança visual deles é impressionante. Então, a gente tem esses achados, assim, né? Ali o Costa Silva e aqui o Darcy Ribeiro também, com essa conexão visual dos dois. E aí também, né, nessa de procurar histórias e ir atrás de sobreviventes, pessoas sobreviventes, ou então descendentes de pessoas sobreviventes. Tem esse trabalho desse fotógrafo italiano Diego Di Niglio, que também mistura fotografias que ele fez contemporâneas, que vão se iluminando ao longo do livro. Elas começam bem obscuras assim e vão se iluminando, junto com documentos de época também. Tem esse trabalho do Gilvan, que é sobre Fernando de Noronha, que foi prisão militar, inclusive durante a ditadura, usada como prisão militar, pouca gente sabe disso. E aqui ele trabalha com colagem, com outros materiais. E aí termina com esse último pequeno grupo. Não sei se eu já passei muito do meu tempo. Não, pode continuar. Mas é a última coisinha, assim, para depois a gente poder conversar. É só para apresentar inicialmente assim, a exposição. Esse último grupo, são dois livros que não falam diretamente assim, da ditadura militar no Brasil, mas falam de outra maneira. Assim. No caso do livro do Rogério, são imagens das pessoas que mais sofrem com a violência da polícia militar no Brasil, que são jovens negros de periferia, né, que são os que mais morrem nas, entre aspas, balas perdidas. E ele faz esses retratos deles portando objetos que poderiam, entre aspas, ser confundidos com armas e justificar uma morte por legítima defesa na parte dos policiais, né? E a polícia militar, eu coloquei aqui porque ela é esse braço da ditadura que se estende até hoje, né? Essa instituição que não mudou quase nada e que continua viva hoje, atuando praticamente da mesma maneira. Enfim, tá aqui nesse sentido, assim. E o livro do Shinji, que acho que muita gente conhece, esse livro acho que circulou bastante, merecidamente também, porque realmente é um acontecimento em que ele imagina uma ditadura futura, né, de extrema-direita, assim, religiosa e tudo mais. E ele vai fazendo esses jogos assim, de retratos e de imagens, sempre com essas bananas assim, no meio. Aqui a banana servindo como paisagem, né, para construir esse lugar, ou como objeto para fazer essas armas da resistência, ou como adereços assim, para essas fotografias que são o ideal ou o obsceno para nos olhos daquela sociedade, né? Eu me lembro um pouco do livro do Carnaval, do Bino Fone, acho que tem um diálogo assim, interessante entre esses dois livros também. Mas, enfim, imaginando que isso que aconteceu em 64 é algo que está passível de voltar a acontecer em algum momento. E aqui ele faz esse jogo de imaginação. Muito bem feito.
E é isso. Bom, depois a gente pode começar mais. Miguel, obrigada. Acho que eu vou aproveitar só para te fazer uma pergunta, e aí a gente segue com a Shirlene e depois com o Roncato, sobre esses dois movimentos que você faz com o recorte da exposição, né? O primeiro, eu acho que é ampliar o recorte temático para o período histórico, trazendo trabalhos que foram feitos no período, mas que a princípio não seriam diretamente relacionados com a visualidade da ditadura militar, né? Então a gente tem foto-performance da Greta Safarte, tem o carnaval do Binha, mas que, tudo bem, pelo menos tem uma imagem da polícia, né? Mas como pensar essa ampliação de um tema curatorial, ou seja, de uma reflexão sobre a ditadura, que não está nem restrita a uma visualidade direta, né? E também não está restrita a um recorte temporal, porque aí você vai passar para pensar esses desdobramentos de uma violência autoritária no contemporâneo, né? Então, como foi um pouco esse movimento de expandir, mas também manter, né, o que faz sentido com o tema? Eu acho que foi aí que, para mim, a exposição ganhou mais, assim, inclusive dessa versão que eu tinha feito antes. Aqui que os livros seguiam essa linha mais parecida com da primeira e da última, do terceiro bloco, assim, né? Eu acho que a exposição ganha porque ela ganha em variedade e ganha nessa ideia de perceber que a ditadura, né, era um status que sobrepassava tudo que estava acontecendo, né? Então ela permeava tudo. Então é interessante a gente pensar essas outras entradas, como esses outros trabalhos, assim, estavam acontecendo nesse momento, assim, né? Então, por exemplo, agora, só para dar um exemplo, eu vim aqui direto, eu estou agora lá no IMS montando uma exposição de uma fotógrafa polonesa brasileira chamada Stefania Abril, não sei quantos conhecem aqui, teve uma atuação muito forte depois que ela, né, decidiu virar crítica e curadora, mas ela teve uma atuação como fotógrafa também. E a gente começou a olhar para essas imagens que ela fotografou principalmente durante esses anos de chumbo ali, entre 69 e 78, que é exatamente tipo o momento que a gente, quando pensa em ditadura, a gente lembra, sei lá, o Evandro Teixeira, sabe, aquela foto, né, do cara caindo, que realmente é uma imagem impressionante, impactante. Só que nesse período, assim, principalmente do AI-5, as pessoas, os artistas, as pessoas não tinham essa liberdade enorme de publicar, né? E o jornal também não estava publicando tantas imagens e tal, era um pouco diferente. Então a resistência ela precisava acontecer nas bordas e de outra forma, né? De formas mais indiretas. Então aí entrava o humor também, mas eu, por exemplo, estava falando da Stefania porque a gente começou a identificar, por exemplo, em imagens do cotidiano, essa ideia da presença do cotidiano como resistência também, né? Ou do círculo familiar como uma possibilidade de resistência também, porque no caso da Stefania, ela sobreviveu, estou dando spoiler da exposição, mas tudo bem, vocês ficaram com vontade de ir lá ver, abre dia 27 desse mês. Ela sobreviveu ao Holocausto, porque ela era judia, na Polônia, totalmente sitiada pelo nazismo, com uma identidade falsa. Então, a resistência ficava ali no âmbito familiar naquele momento, não tinha muito o que fazer, né? E, claro, existem várias formas de resistência, mas estou dizendo isso porque a gente pode encontrar, eu acho interessante olhar para essas outras produções a partir da ditadura e ver como essas produções se encaixam nesse momento histórico, entendeu? Então, pensar o carnaval nesse momento histórico, pensar esses contos fotográficos do Borges nesse momento histórico, eu acho que os livros ganham porque eles foram produzidos nesse momento. Então, e o artista, né, não estava alheio àquilo, né? Embora, às vezes, a gente hoje pensa, Clarice Lispector estava alheia à ditadura, mas aí você lê uma crônica como Mineirinho, por exemplo, você vê que ela não estava alheia a tudo que estava acontecendo, né? Ela tinha um olhar social também, só que ela estava, enfim, escrevendo de outra maneira. Então são várias formas de se relacionar que as pessoas têm com esse momento e que a gente não sabe como a gente, né? A gente está aqui agora, produzindo agora, a gente não está no contexto, né, ditatorial. Claro, entendo que o governo Bolsonaro trouxe outras coisas, mas é outra coisa, né, do que aconteceu ali, principalmente durante o AI-5 na ditadura aqui. Então a gente não sabe como a gente agiria, como a gente, né, o que a gente produziria, o que a gente poderia produzir, até onde a gente poderia chegar. Então são maneiras de se relacionar com esse estado repressor que está né, agindo sobre a vida das pessoas. Então acho que quando a gente olha para esses trabalhos assim, as percepções se ampliam. E acho que isso é interessante assim, para a exposição
e pro olhar para os trabalhos também. E eu acho que caminha para um ponto de pensar a violência do Estado para além da esfera pública, né? Acho que a gente caminha para uma esfera privada que afeta as subjetividades, os modos de festejar, os modos de se ver, né? E aí acho que a gente pode fazer isso com a história também, né? O presente permite que a gente olhe para a história para além do espaço público direto que é consensuado por todo mundo. Aquelas imagens do Evandro Teixeira, a princípio são imagens que todo mundo viu, né? Ou talvez não todo mundo, né? Mas que a gente já respira elas como parte da história. Mas essas histórias individuais, né? Um pouco também, que falam sobre sentimentos coletivos, mas que são vividos, às vezes, num ambiente mais privado, né? Ou doméstico. E aí eu acho que eu queria convidar a Shirlene para falar, porque você também se relaciona com esse arquivo histórico fazendo uma leitura de presente, assim, né? Um pouco dando uma vida do presente para essas imagens e não simplesmente reproduzindo elas com uma demanda de visibilidade. Precisamos vê-las novamente, mas precisamos vê-las como, né? Então, eu vou pedir para você passar o seu microfone e o passador, tem um passador de slide, né? Se você quiser. Não precisa. Não precisa? Só Tá bom. passar o vídeo. O vídeo, tá. Então, vamos. Tá aqui no... Boa noite, pessoal. Já aviso, não sou boa para falar em público, então me desculpe se eu tiver um lapso de memória aqui. Como a Daniela falou, Luciana, esse trabalho ele foi premiado, né, ano passado no Prêmio Nobel de Fotozine. Eu queria agradecer, né, aos organizadores do festival pelo convite para estar aqui falando, né, estar aqui ao lado do Rafael, do Miguel, numa mesa que eu acho que tem uma relevância muito grande a gente ter esse recorte do tema aqui dos 60 anos do golpe, né, porque eu acho que mesmo com essa virada democrática que a gente teve, a gente ainda não... a gente passou um ano sem efemérides suficientes para relembrar esse período de um modo crítico, né? Então eu acho que é uma forma também de resistir, de não deixar esquecer. Eu vou pedir a Daniela para passar. Pode falar. Tem som. Não, tá sem som. Substrato é um trabalho, né, que eu iniciei, na verdade, em 2017, mas ele é uma síntese desse processo e ele é composto por um conjunto de imagens extraídas de arquivos de polícias políticas, de órgãos de repressão. E o recorte que eu fiz nesse trabalho foi procurar trazer imagens, até aproveitando o gancho da fala da Daniela, imagens que representavam a penetração do Estado, do aparato repressivo na vida privada das pessoas. Então o meu olhar e o recorte, né, que eu fiz para selecionar e editar o livro foi esse. Procurando trabalhar com imagens, né, da própria fotografia das pessoas, nada mais pessoal do que a sua própria imagem, e também de objetos ali que traziam um pouco da banalidade do cotidiano e que eram apreendidas por esses órgãos do aparelho repressivo. Eu trabalhei basicamente com 2 arquivos de polícias políticas, o do DEOPS aqui de São Paulo e o DOPS de Minas. Diferente do que muita gente, né, acredita, essas polícias políticas, que são polícias especializadas ali na repressão de indivíduos, grupos, associações que são julgadas como, ou são consideradas como adversárias ao regime vigente, essas instituições não nasceram ali na ditadura militar, né? Elas existem no Brasil desde pelo menos a década de 20. Perpassaram ali períodos como o do Estado Novo, né, com a era Vargas, e algumas ficaram existindo até depois de 85. O DOPS de Minas só foi extinto oficialmente em 89, com a promulgação da Constituição Estadual. Então esse trabalho ele traz esse compilado, né, essa edição de imagens. Eu fui nesses arquivos, selecionei cerca de 200 imagens com esse recorte. Quando eu comecei esse trabalho, estava em 2017, um período pós-golpe também, já com indícios ali de alertas, né? Eu brinco, é uma sensação de déjà vu, não no sentido de repetição histórica, mas de
alerta, né, da fragilidade das nossas instituições e de um sistema político que vivia ali um período complicado, né, de institucionalidade mesmo e de legitimidade. E além dessa preocupação com o período que a gente estava, esse olhar para o passado e pensando em como esses períodos eles atingem a vida dos indivíduos, eu acho que o relato do Miguel aqui foi muito rico, né, para a gente sentir isso aqui ao vivo. Eu tinha uma preocupação também, considerando essa sensação de déjà vu assim, histórico, né, a gente já viveu isso, de trabalhar com a temática da memória e do apagamento, né, como trazer isso para o trabalho. Na época, a solução que eu consegui para isso foi, por meio do suporte, eu imprimi essas imagens selecionadas em papel térmico. O papel térmico é o papel de fax, que ele tem ali uma camada química, a imagem surge pelo aquecimento, mas ele se esmaece com facilidade, né? Ele se perde, a imagem vai se perdendo muito rapidamente. Então, eu fiz essa impressão lá em 2017, 2018, fiz um registro dessas impressões, digitalizei essa impressão, que é essa parte, né, que está mais contrastada com preto. E ao longo dos anos, né, em 2020, 2023, 2022, eu fiz registros do processo de apagamento dessas imagens, que é a outra, que são essas imagens que já têm as manchas, que já perdem ali o contraste. E a ideia do zine veio no sentido de trazer, ou fazer um gesto, né, de tentar apreender essas imagens e fazer uma síntese dessas imagens num outro registro, num outro formato. Inicialmente, assim, esse boneco sofreu algumas alterações, né, e aí nesse sentido eu ressalto que foi muito importante ter tido a residência, né, Rafael, que fez parte da premiação do prêmio, sendo redundante aqui, em que tantos os colegas que também foram selecionados, enfim, Luciana, Fujioka, o Éder, a Marina, a Paula, trouxeram muitas contribuições para o projeto. Antes ele estava como um zine simples, né, uma sequência linear de imagens, acabou de sair do forno, acabei de receber aqui. Então a gente trabalhou, se importa de segurar aqui, a gente trabalhou uma ideia, né, de trazer 2 cadernos, né, pro zine, um com essas imagens. Quer levantar, Chilene, talvez? Talvez seja melhor, né? Aí tem uma segunda. Acho que dá pra falar sem microfone, não dá? Acho que dá pra falar sem microfone, dá. Tá. Senão você vai ficar muito desconfortável. Fotógrafos são assim. Não, mas eu acho que... então tem as imagens, né, dessa primeira impressão aqui, e com os objetos, né, como eu disse, eu fui trabalhando, buscando esses objetos que estavam ali representando coisas íntimas ou coisas banais do cotidiano. Então a gente tem um cartão de Natal, uma lista de compras, um convite de casamento, óculos, né, das pessoas, um cartão postal, uma fotografia de crianças, uma carta para um irmão. E aqui no segundo, né, o primeiro caderno, acho que a ideia era ter um pouco essa coisa de circularidade, né, e não linearidade, então ele pode ser visto em qualquer sequência. As imagens já no processo de esmaecimento, né. E eu intercalei durante aqui a sequência, né, das páginas, um trechinho do livro do Julian Fuchs, A Resistência, que eu acho que... Deixa eu dar um descanso. Que eu acho que diz muito assim sobre
sobre o que eu estava pensando no momento, né? Acho que eu vou ter que ler aqui porque eu não sei exatamente de qual. Que é um diálogo entre o pai e um filho, né? Não vou tratar aqui do livro, mas é a história, resumidamente, é um irmão que busca os antecedentes de um outro irmão que foi adotado na Argentina, e ele julga que esse irmão pode ter sido um dos filhos, né? Que foram levados para adoção pelos militares, né, os filhos que eram retirados dos militantes. Então é um diálogo que o pai está tendo com o filho e diz assim: a quem é o que eu pergunto, quem se interessaria hoje por tão mesquinhos meandros de um tempo tão distante? E a resposta que o meu pai repete, no misto de devaneio e lucidez, acho que essa que as ditaduras podem voltar, você deveria saber. Acho que eu falei certinho. Acho que foi certinho. Acho que depois de tanto ver... Então, as ditaduras podem voltar, você deveria saber. Então, acho que tem esse pequeno diálogo, esse pequeno trecho do diálogo tem muito do que eu busquei como trabalho também, né? Que é no tempo de hoje, no tempo presente, está falando desse passado. Eu trouxe aqui também para você. Aqui como eu disse, é uma síntese, né? É um substrato, e também tem um pouco da ideia do nome, né? Que é o que você extrai ali, o que você extrai de essência, né? O que tanto desses arquivos como revisitando esses arquivos. E eu trouxe aqui para vocês também terem uma ideia, né, do processo original. A gente fez uma impressão. Aqui já é impressão em papel térmico mesmo. Essa aqui não é impressão, aqui é o offset, né, enfim, com mais facilidade de reprodução. Aqui é uma impressão no papel térmico mesmo, em fax. Então ela sai assim. Essa impressão eu fiz agora, em 2024, e esse livro vai sofrer esse processo de apagamento, né? Que em algum momento vai estar próximo desse segundo conjunto de imagens. E esse livro, essa versão, que versão? Essa versão que a gente está discutindo, fazer algumas edições especiais nesse papel térmico, mas tem questões de logística, enfim, é mais complicado de reproduzir, né? E eu trouxe aqui também, aqui já foram os impressos que eu fiz em 2017, né? Aqui os do fax mesmo. Aqui, acho que eu consigo abrir aqui. Aqui já são as imagens, aqui são as imagens, algumas que estão no livro, né? E que já estão com todo esse processo de esmaecimento. Então, assim que eu imprimo, ela sai conforme essa versão aqui mais contrastada, do preto, e com o tempo elas vão se apagando. Eu acho que, assim, fazendo um resumo, né, e tentando fazer um link também com os outros trabalhos aqui, eu acho que tem toda essa importância que a gente tem falado, né, de rememorar, principalmente, como o Miguel falou, num país como o nosso que não tem uma tradição, né, de ter espaços de memória ligados tanto à ditadura quanto à violência do Estado atual também. Eu acho que os fotolivros podem ser objetos de memória que trazem isso de uma forma mais fácil de circular, né? Ainda que seja, a gente sabe que a gente é um mundo restrito aqui de consumidores, mas eu acho que é possível fazer isso circular de uma forma mais ampla. E eu acho que são também diferentes visões de retratar esse tema, né? Eu acho que aqui tem esse olhar para o passado, pensando no presente, mas tem trabalhos como o do Rafael também, que é um registro do tempo presente, né? Esse olhar crítico para o tempo presente, que a gente precisa ter também, e não deixa de ser
um objeto de memória também. Então, eu acho que finalizo aqui. Eu vou fazer uma pergunta só, Shirlene, também, porque eu acho bem interessante, gente, assim, como cada uma das formações também está muito relacionada com os trabalhos que vocês fazem, né? E no seu caso, da história, do arquivo, da ciência da informação, tem um apego, eu acho, né, pela preservação das condições dos materiais, das informações, né? E o seu livro não tem isso. Ele não tem esse apego com a informação, né? Ele não tem um apego... Ele não é um trabalho de historiadora nesse sentido, né? De alguém que está ali para fazer a história chegar preservando certos aspectos, claro, sempre oferecendo interpretação. Mas o aspecto interpretativo aqui ganha mais espaço e poder mesmo, né? Do que informação. Então eu queria saber como foi essa escolha, né? Da sua relação com o arquivo de desapego também, né? Porque a gente está falando sobre memória, mas a gente sabe que... E aí eu acho que tem uma reflexão que cabe aos artistas, né? Ao campo da arte, que se a gente for, de fato, defender a informação como primeira instância, será que a gente está oferecendo as melhores respostas? Né? Não sei, acho que não. Inclusive, acho que desobrigados de oferecer essa resposta que outros campos oferecem tão bem, a gente está, talvez, fazendo outras perguntas, né? Está procurando outras palavras para além das palavras que descrevem os atos, que descrevem, né, a história como a gente precisa que ela seja contada. Então, como é para você assim, essa escolha? Como foi fazer essa escolha? Eu brinco que alguns historiadores poderiam me matar, dizendo que eu estou tirando o trabalho do contexto, ou que eu não estou trazendo, por exemplo, questões sobre, enfim, a história de cada uma das pessoas que estão representadas ali. Mas, de outra forma, eu acho que a formação também, ela traz... a minha formação está no trabalho também, de algum modo, ainda que questionando a própria ideia de memória, né? Então, por um lado, eu acho que é um recorte da forma de pensar, né, da metodologia, e aqui eu acho que para o desenvolvimento do trabalho, talvez eu pense muito mais como gesto, né? O que é o gesto de eu olhar para esses arquivos, não com o intuito metodológico de construir uma narrativa histórica ou de construir uma descrição arquivística que dá todo um contexto daquele objeto informacional, né, se é para usar esses termos. O que é o meu gesto de assim como os agentes do aparato repressivo invadiam as casas, a parte mais individual e mais privada, coletavam isso, levavam para um contexto do aparato repressivo, numa burocratização do privado, né, porque ali entra também um sistema de catalogação de imagens, de vinculações entre pessoas, assim, uma loucura que esses regimes autoritários trazem. Então, o que é esse gesto, e talvez pensar mais um gesto de reapropriar dessas imagens, trazer para um outro contexto de reflexão e pensar no próprio apagamento, né? O risco do apagamento, e qual que é o gesto para que não se apague, porque a tendência natural parece que é o esquecimento, né? A gente tem que fazer um esforço para relembrar. Até lembrei agora da Bela falando na premiação, né, no fechamento da premiação, que assim, a liberdade é uma luta diária, né? Então talvez esse gesto esteja ligado um pouco a essa ideia da luta diária e desvinculando de todo esse peso metodológico de um discurso histórico ou de uma descrição arquivística, que seria a minha formação de origem. Muito bom. Obrigada também. Bom, então eu vou seguir, Laura, mas, gente, vou pedir para o Roncato falar um pouco, porque eu acho que a gente pega um pouco esse recorte contemporâneo também. Isso. Né, Laura? Que são outras visualidades. Né? O sistema político autoritário, ele se reconfigura com outras visualidades também, né? Eu acho que visualidades são essas? Então, o Roncato vem de uma formação de jornalismo, de fotografia e sociedade, né? Interessante esse olhar que você vai ter para como a gente tem uma visualidade militarizada, mas que ela é um espetáculo midiático mesmo, né? Então, não que não tenha sido em outros termos, com outros meios, né? Com as receitas de bolo e com outros, né? Enfim, outras visualidades a gente teve, mas
pensar isso do momento presente também, com o seu livro também premiado na última edição da Imaginário. Você prefere que eu comece por onde? Aqui. Eu acho que pode ser só o vídeo. Tá bom, né? então vamos de vídeo. Se quiser até colocar uma velocidade menor. acho que Tá, pode ser. vou fazer isso então. Eu tenho a tendência a falar muito rápido, já peço desculpas. Vou tentar não falar muito rápido. Boa noite, pessoal. Eu acho que como a Dani comentou, né, e todo mundo comentou aqui, no caso, esse livro em específico é essa tentativa, em primeiro lugar, eu tentar entender o lugar, nós brasileiros, no meio dessa insanidade do governo Bolsonaro, que foi. Mas antes de tudo, parte de uma questão, parte de um problema. E eu decidi olhar para o governo Bolsonaro justamente nesse viés da performance. De tudo que aconteceu pós-facada, que na verdade é pré-facada também, se a gente for lembrar. Então, só numa linha muito fina do que é o trabalho, eu realmente olho para como Bolsonaro, ou né, a equipe do Bolsonaro, de certa forma, usurpou as cores do nosso país, né, nossas cabeças, inclusive né, nossos subconscientes, através dos celulares mesmo. E eu tento entender como isso aconteceu, através do ponto de vista muito específico da facada. Esse é um projeto que acabou vindo do mestrado. Eu acabei indo para a Holanda para fazer um mestrado de 2 anos, que em tese, a tese não tinha nada a ver com isso, mas ela tocava na ideia da teoria da conspiração. Eu estava muito interessado em como nós temos, por exemplo, pessoas que acreditam na Terra plana em 2024, né? Então, nesse ponto, eu estava muito interessado em como as mídias sociais e esses sistemas de crença, no final das contas, eles usurpam a nossa mente. Como eles são sedutores o suficiente, ou como que aquilo poderia acontecer. Eu estava muito intrigado nisso pela minha participação em mídia, como a Dani colocou. Fui jornalista, fotojornalista e né, editor, e fui caminhando por essa área. E a minha questão era justamente essa: como que acontece essa loucura? Como que poderia acontecer? E eu percebi que, na verdade, eu fotografando ou falando sobre o terraplanismo, colocando essas pessoas em evidência, na verdade eu não estava fazendo nada benéfico nem para a gente, nem para eles mesmos, no sentido de que eu estava usando a imagem deles para no final das contas, ridicularizar, né? Talvez tirar sarro. E a partir desse questionamento, eu pensei na ideia da piada, do humor, para tentar achar ali um caminho, já que não acredito que tirar sarro dessas pessoas funcionaria, levaria a alguma coisa. E numa piada eu falei que eu queria investigar a facada do Bolsonaro porque eu acreditava que poderia ser falsa. Uma piada, com um amigo português, inclusive. E nessa eu levei a sério a minha piada e eu, a partir de teoria das conspirações, estudos de mídia, eu realmente achei que aquilo era o ponto intrigante do trabalho. Não importava se era verdade ou não era verdade. E é esse exato momento que a gente põe por terra um pouco a ideia do terraplanismo mesmo. Não interessa, no caso, é verdade. O homem foi à Lua sim, pelo amor de Deus. E a Terra não é plana, só para deixar claro. Mas eu olhei para isso, para essa ambivalência, justamente essa ambiguidade aonde ele se fortaleceu. Utilizou as imagens, usou né, as mídias sociais para, de fato, ter um controle narrativo daquilo que ele queria apresentar. Ele já tinha isso antes também. Mas a facada entra como exatamente esse elemento pungente, desculpa a piada, mas pungente que é exatamente aqui, no momento que eu recebi o vídeo da facada. Não dava para ver nada, você só via ele gritando no meio das pessoas, e nisso, né, ele sumindo no meio da galera, sendo levado, e eu lembro na mensagem, eu coloco, eu não estava no Brasil na época, e minha esposa me mandou a mensagem, e eu, né, achando o absurdo que foi, eu falei, ele vai ser presidente justamente por isso. E fiz uma piada. E de fato foi.
Porque nós sabemos como, né, os fascistas da extrema-direita usurpa os discursos para, de fato, colocar até contra nós mesmos, né? Então, nesse sentido, eu achei que era um momento ideal não para falar uma verdade, mas para levar à reflexão. É a ideia de abrir o diálogo. Independente da verdade ou não, né, que todo mundo grita que é a verdade, o que interessa é que aconteceu, virou fato. E a partir desse evento, dessa facada em específico, a gente, né, teve toda essa história desses últimos... Não são nem 4 anos, né? Vamos dizer que são 6, até 8, 10, né? Vem até um momento antecedente, como as mídias sociais estão desviando as pautas, às vezes, né? Ou sendo utilizadas para desviar as pautas. Então, a partir disso, eu comecei essa piração de que eu gostaria de contar a história do que aconteceu através desse evento da facada, através de propaganda digital, milícias digitais, as redes sociais de uma forma completa, como esse viés de narrativa, né, de você ter controle da sua própria imagem, de você vender uma coisa específica, inclusive no meio do caos, né? A grande parte desse projeto é lidar com o acúmulo, com o caos. É um trabalho que eu sinto que ele é difícil de lidar, apesar de ter humor, ser bem colorido. São 350 páginas, que é desgastante. Cansativo, né? E nessa discussão, no mestrado mesmo, no final, foi interessante pelo como contar essa história para quem não faz ideia, que eram os gringos, né? O seu mestrado foi na Holanda, só para Foi na Holanda, desculpa, não coloquei esse ponto. Como contar para eles e como, mesmo assim, mostrar que isso não é especificamente um caso brasileiro. Para muita gente que eu mostrei o trabalho, assim, no Brasil acontece assim, né? Não. Cara, isso aconteceu na Holanda. A extrema-direita tem a maioria do parlamento, maioria não, 30%, mas é muito, na Holanda, do ano passado para esse ano. Então, o que a gente tem? Hungria, Estados Unidos, são 1000 países, chutando alto, mas são muitos países indo para o mesmo caminho, de certa forma. E, evidentemente, estão sendo enganados, evidentemente, estamos, né, sofrendo dos gatilhos, né, que a gente tem desde sempre. Quantos pais ou avós aqui não têm um antipetismo bem forte por causa da mídia ao longo dos anos colocando isso, né? Então as mídias digitais entram nisso para criar mais confusão, mais eco, mais ruído nisso tudo. E foi o que eu tentei fazer com o livro, assim. Não é um livro, que eu comentei uma vez, não é um livro gostoso de ler, ele é engraçado aqui e ali, mas pela ironia. E um dos motivos do uso dessa ironia e esse humor, era para eu sobreviver mentalmente, porque eu não estava aguentando olhar para esse material. Foi... Deus amado, foi ver Facebook do Bolsonaro, Instagram do Bolsonaro e afins o tempo inteiro, usar imagens de arquivo deles, né, das mídias sociais deles, usar imagens que... tem alguém da Folha aqui, mas imagens que eu produzi na Folha de São Paulo, inclusive na gráfica da Folha, quando eu pude fotografar lá, que eu considero que não é só o governo Bolsonaro em si, né, eu estou falando sobre mídia. Então, no caso... A Folha também tem sua parte, assim como o Globo, assim como, né, todos os veículos, né? Ilusão seria dizer que não é enviesado. E de fato é. Então, nesse caso, eu decidi expandir o máximo possível, eu uso o meu arquivo, apropriação de imagem, coisas que eu fotografei lá. E eu acho que o ponto de virada para mim foi ter contratado um ator holandês para ser o Bolsonaro. Que daí traz a ideia da performance, da mentira, da ilusão. E o humor entra nisso, né? Como que eu teria meu próprio Bolsonaro para contar essa história? Se eu estiver falando demais. Já faço pra isso. E então nessa eu acabei criando essas camadas. Tem a camada do humor, tem a camada da metalinguagem, de ter um cara interpretando o Bolsonaro. No caso, essa junção para mim é muito válida. Para mim é a mesma coisa. Esse Bolsonaro na cama do hospital é a mesma coisa que o ator no fundo verde, né? Aí a ideia do fundo verde, não só pelas cores do Brasil, mas o chroma key, né? O fundo infinito, que basicamente a gente consegue colocar o que a gente quiser. Então o fundo verde também entra como um personagem, junto com esse senhor que me deu dor de cabeça.
Ele virou Bolsonaro num certo momento, porque ele quis me censurar algumas vezes. Mas, enfim. Então, coisas da gráfica da Folha. Então, eu acabei juntando muita produção que eu tinha para repensar o que é ser brasileiro nesse período do Bolsonaro. E foi essa avalanche de informações, foi, de fato, essa falta de chão, né? E esse lance de usurpar as cores da bandeira do país também foi algo que eu quis muito trazer. E pelo fato de não estar no Brasil, não poder ir para o Brasil, porque ainda era a época de Covid, 2020, 2021, estava fotografando, que me veio essa ideia de fotografar em estúdio, tentar reproduzir uma notícia por dia que eu assistia, por semana, no estúdio, tentando uma reflexão por mim mesmo, tentar, sei lá, se chegar ao cerne da questão daquela semana, por exemplo. Então, um pupurri de loucura. É isso que eu acabo descrevendo do trabalho, mas ele é essa forma livre, uma novela bem barata, ele é para ser esse pulp fiction, essa coisa, né, quase como um livretinho que você compraria na banca. O próprio, agora eu vou falar mais de formato, mas o próprio formato, ele tem essa ideia de ser um livro de bolso, por mais que seja de certa forma grosso, ele seria, né, você pôr no bolso, levar para um lugar, pôr na bolsa, dar para alguém, e muito baseado no Marshall McLuhan, The Medium is the Message, que é exatamente essa novela gráfica maluca para falar de mídia, para falar também da época, né, dos anos 70 no caso. Então eu estava muito influenciado por todas essas formas de comunicação e como esses atritos aconteceriam para explicar o que é o governo Bolsonaro. Eu acho que esse é o panorama. Tá, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta, porque eu acho que é muita coisa mesmo, assim. Sim. E aí a minha pergunta é como que... Assim, eu já tenho algumas ideias pelo que eu tô vendo do livro, mas como você diferencia o trabalho do próprio material que você tá se relacionando, né? Assim, como que você diferencia o Tropical Trauma Misery 2 do próprio espetáculo midiático produzido pela própria família Bolsonaro? Entendeu? Porque assim, em alguns momentos, nesse ponto, tem elementos que se aproximam muito da realidade midiática que a gente vive, né? É super confuso, as imagens são repetitivas, né? A gente fica um pouco perdido como num feed de rede social, né? Eu consigo imaginar que tem uma reflexão, quer dizer, consigo ver, na verdade, que tem esse elemento, principalmente da metalinguagem, o fundo verde visível. O gesto, ele fica visível em vários momentos do livro, né? Mas como tá tão próximo de um material, usando uma linguagem tão próxima, né? Tão próxima dessa realidade midiática, e ao mesmo tempo fazer um trabalho que está se opondo a ele, né? Então, que estratégias você pensou assim, nossa, até que ponto eu vou em adotar... Entende? É tipo uma linguagem muito parecida com o espetáculo midiático que eu tô querendo fazer uma reflexão e não simplesmente reproduzir um livro, assim. Sim. Essa é uma... não, obrigado, essa pergunta é boa demais. Eu acho que a questão ali, para mim, sempre foi tentar evitar que fosse uma plataforma para o Bolsonaro, para a extrema-direita. Eu acredito que, dependendo de como você lê, pode ser que pareça. Depende. Mas eu sempre tive esse receio de ser uma grande propaganda para eles, né? Então, no caso, eu sempre refleti como eles se apropriam da estética. A estética também é muito triste, né? Muito tosqueira. Então a ideia era justamente apropriar disso ao máximo possível. Eu quase estava imitando as mesmas técnicas que eles utilizam. Uma forma para reapropriar, para de fato refletir sobre aquilo. E é um jogo de imagens, né? Como se fosse um labirinto de espelhos, de certa forma. Assim. Você acha que você está entrando num lugar, mas daí você vê uma faca falsa, depois é a faca verdadeira, é o Bolsonaro, é o ator. Ao ponto que você não consegue se segurar nada, né? E é um pouco essa sensação, assim, né? De vertigem mesmo. Que, dependente do que você faça, vai se voltar contra você. Que é um sentimento horrível, né? A gente se sente, de fato, preso, né? Não há uma saída ali. E o livro veio para isso, assim. É uma forma de entender, uma forma de colocar ali questões e tentar exagerar
Essa é a ideia do exagero como uma forma de reflexão mesmo. No final, poderia ter dado completamente errado. Eu fico feliz de ter dado certo, mas de fato era uma preocupação isso de como conseguir lidar com o puxão de tapete que eles sempre colocam na gente, né? Me parece um pouco como os gestos estão sempre enunciados, né? Isso a gente consegue ver um pouco como as imagens foram montadas, os refletores aparecem, essa coisa dos atos, né? Como se você estivesse dizendo assim, como se constrói uma realidade midiática, né? Um pouco assim, Exatamente isso. Tem um roteiro, né? A ideia é que tudo é falso, mas ao mesmo tempo Tudo é um tão grande falso que é problema. verdadeiro. Exato. É quase que o oposto do que a Gabriela Biló fez na Folha, por exemplo, fotografando o Bolsonaro por tantos anos. Ela trouxe algo tão realista que é absurdo. O meu caso é o contrário, eu trago o absurdo para falar da realidade, mas tem uma falha de conexão ali que é muito interessante, assim, sabe? São duas coisas da mesma coisa, né? São dois lados da mesma coisa. Como se a realidade não fizesse mais sentido, né? E você tem, de fato, tentar se entender, navegar nisso tudo. Então foi um pouco por isso, assim, que eu quis colocar esse livro e por entendimento próprio e também para a gente abrir para essa discussão que eu acho que é enriquecedora, sabe? Por exemplo, no mestrado se falava muito sobre impacto. A ideia de que o meu livro, o meu trabalho tem que chegar nos festivais X, Y, Z e tal. Sim e não. Eu acho que se a gente está tendo isso daqui agora, já é muito benéfico, sabe? Por mais que sejamos pares, discutir, colocar isso, passar limpo, é muito interessante para não deixar morrer. É o caso, né, da exposição, do livro da Chilene também. Então, é uma outra forma de pensar, utilizando... Eu acho que são algumas táticas que eu usei para conseguir contar uma história que seria muito difícil se eu não sendo um fotojornalista estando lá, né? A apropriação entra como isso, assim. Do jeito que eles apropriam os discursos, tudo que a gente, né, acredita e quer utilizar, eu tentei fazer a mesma coisa. O que eu posso utilizar aqui, seja real ou não, que vai contar essa história de alguma forma e levar à reflexão. Eu não quero ninguém achando que é assim e acabou. É muito colocado para a gente abrir isso daqui, abrir um debate mesmo. Gente, eu vou abrir, caso alguém queira fazer algum comentário, alguma contribuição, alguma pergunta também sobre os trabalhos, sobre a exposição, só levanta a mão e falar, assim.